É, nós estamos em Garanhuns, Pernambuco, estou aqui com o Paulo Lira. Paulo, queria primeiro, só para situar para as pessoas que assistirem aqui, que você fizesse uma breve apresentação. Paulo Lira por Paulo Lira, quem é Paulo Lira? Primeiro é um prazer estar aqui com você de novo, a gente conversando. Eu sou Paulo, eu estou na Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador, aqui do estado de Pernambuco. Tenho uma trajetória institucional na saúde do trabalhador desde 2017, sou servidor público da Secretaria Estadual de Saúde do Estado aqui de Pernambuco. Trabalho no Sereste desde 2017 e estou na Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador desde o início de 2023, volta de março a abril de 2023. Paulo, a gente esteve junto recentemente em Teresina, no Piauí, onde tinha uma lua maravilhosa, todo, né? E participamos do primeiro simpósio multidisciplinar de saúde e trabalho organizado lá, por iniciativa da professora da UFPI lá, a Manuela Lopes. E aí você teve uma participação muito significativa no evento. Você organizou um curso pré-congresso e você ainda teve participação em mesa no evento. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua participação lá, como é que foi o curso e a participação em geral. Primeiro é colocar aqui a acolhida do Piauí, né, que é maravilhosa, inclusive pode dizer que é literalmente calorosa, né? A gente sentiu na pele o berro-bró, como eles falam, realmente a terra é quente. E a acolhida da professora Manuela e toda a equipe de organização foi maravilhosa. Lá a gente desenvolveu dois momentos, enquanto experiências do Sereste, enquanto vigilante de saúde do trabalhador. A gente teve uma oficina específica para discutir a vigilância em saúde do trabalhador. Nessa oficina tiveram profissionais do Sereste do Piauí, de vários Serestes regionais, também tiveram estudantes de graduação, de pós-graduação, residentes e pessoas da área de saúde e segurança no trabalho. A gente conseguiu discutir aspectos de institucionalização, de conformação da própria vigilância em saúde do trabalhador, compreendendo a necessidade de articulação de ações de vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador, então a notificação dos agravos, a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho, as mudanças de portaria, o papel do Sereste na articulação dessas ações de vigilância, o papel da RENASC enquanto rede de atenção e rede temática e de serviços relacionados à saúde do trabalhador, e também demos um foco grande às ações e intervenções em ambientes de processo de trabalho, né? A vigilância dos ambientes de processo de trabalho compondo o escopo da VISAT. Então, nessa oficina a gente conseguiu discutir a necessidade de concatenar, de articular essas ações e que elas sejam organizadas desde o ponto de vista de identificação dos casos de acidentes, de doenças relacionadas ao trabalho, até da intervenção final no ambiente de processo de trabalho, compreendendo essa intervenção como uma intervenção com uma necessidade de participação efetiva dos trabalhadores em todos os momentos, desde o planejamento até a execução das ações, e que essas intervenções não fiquem restritas a ambiente de processo de trabalho circunscritos, que tem uma intervenção numa lógica mais de intervenção de impacto, intervenção ética sobre uma cadeia produtiva, sobre um ramo produtivo. Então, acho que foi produtivo porque a gente discute com pessoas que não têm tanta aproximação da área de saúde do trabalhador, com pessoas que já têm uma certa aproximação, como são os serviços do IUCERES, e isso possibilita construir coletivamente um conhecimento diferenciado sobre a VISAT. Então, foi muito legal fazer a oficina nesse sentido. Em outro momento, a gente apresentou na mesa, aí com um espaço mais restrito, para apresentar algumas experiências desenvolvidas pela equipe de vigilância em saúde do trabalhador do estado de Pernambuco, como uma mesa de experiências exitosas. Lá tinha uma pessoa também de um dos Serestes do Piauí falando sobre um projeto sobre a notificação, e a gente apresentou 3 experiências
A primeira experiência esteve relacionada à implantação do Comitê de Vigilância dos Óbitos relacionados ao trabalho. Na verdade, a gente discutiu um pouco sobre a organização da vigilância dos óbitos relacionados ao trabalho. O comitê é uma das etapas, é uma ferramenta que compõe essa vigilância. A gente também discutiu um pouco sobre as ações desenvolvidas com um grupo de trabalhadores vulneráveis, são os trabalhadores de entrega por aplicativo. Então, os momentos de diagnóstico da situação de saúde desses trabalhadores, a articulação com os sindicatos para o planejamento de ação, a construção de cartilhas temáticas para diálogo com os trabalhadores, a devolutiva de informações colhidas em campo com esses trabalhadores e a culminância desses momentos que aconteceu agora pré-conferência, numa conferência livre dos trabalhadores de entrega por aplicativo que a gente do Sereste Estadual Pernambuco ajudou na organização. E por último, a gente conversou um pouco sobre essa experiência que a gente está vivendo aqui em Garanhuns hoje, que é o curso de aperfeiçoamento em Vigilância e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, a gente conseguiu discutir minimamente a constituição desse curso, as unidades programadas, os objetivos específicos que a gente tem com a formação desses profissionais que estão vivenciando aqui o curso e o que a gente espera também da rede de saúde do trabalhador em Pernambuco no momento pós-curso. Acho que foi isso o saldo da participação da Vigilância e Saúde do Trabalhador no primeiro SINPSAT. Dessa experiência, assim, queria que você comentasse primeiro dos participantes da oficina, pessoal de Sereste, você já tinha contato com algum deles? Como é que você sentiu a experiência desses Serestes de uma região que a gente vê como ainda mais, mais embrionária no desenvolvimento das ações? E depois, em relação ao curso, uma curiosidade. Você já tinha essa colaboração, essa ponte que é feita com a Fiocruz para iniciativas de formação? Como é que foi esse negócio de ficar aí com a Fiocruz? Sobre a articulação lá com o Sereste do Piauí, a gente tem uma articulação mais com a gestão estadual, por ter mais contato na gestão estadual em câmaras técnicas de saúde do trabalhador. Então, eu já conhecia pessoas que compõem a gestão estadual, que são trabalhadores do Sereste estadual lá do Piauí. Algumas pessoas já tinham algum conhecimento. Mas os Serestes regionais, assim, praticamente todos novos, né? Pessoas um contato novo, pessoas com conhecimento já de vigilância em saúde do trabalhador. Apesar dessas ações embrionárias, eles foram fundamentais na oficina, auxiliando a levantar pontos específicos, pontos polêmicos, levantar também um certo muro de lamentações que a gente tenta fugir, mas que são problemas meio crônicos da rede, dificuldades em relação ao financiamento, à composição de equipe, ao desenvolvimento integrado das ações. Então, isso ajudou também a ser pontos-chave na oficina para a gente desenvolver no caminho, né? Porque a oficina tem um planejamento, mas esse planejamento vai se alterando a partir dos pontos que vão aparecendo ali, desde que tenham a ver, né, com o assunto da oficina que a gente vai trabalhando. Então, a participação dos Serestes nesses momentos, não só especificamente na oficina, mas em qualquer momento de formação de saúde do trabalhador, ele é muito importante porque ele consegue irradiar essas informações, ele consegue difundir para a rede. Que a gente não pode ter uma compreensão Sereste centrada, de que as ações de saúde do trabalhador elas devem ser desenvolvidas única e exclusivamente por esses centros. Esses centros são justamente o contrário disso, é a lógica de articular em rede, de ser retaguarda. Então, é preciso debater isso também com as pessoas que estão desenvolvendo ações para que essa compreensão, apesar de estar lá na letra da portaria, da política, ela se difunda também na realidade, né? No serviço, o Sereste não fique um serviço à parte exclusivo para tratar de saúde do trabalhador e que a rede não tem nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso. Em relação à Fiocruz, o meu primeiro contato com as pessoas do SESC, com o professor Marcelo Moreno, com a professora Fátima Rangel, foi a partir do curso de Vigilância em Saúde do Trabalhador desenvolvido em Santa Catarina. Eu fui tutor de uma das turmas desse curso
e na segunda turma eu fui orientador de aprendizagem. Então a gente conseguiu desenvolver bem um vínculo. A proposta de Santa Catarina era mais voltada para a área de inspeções sanitárias em saúde do trabalhador, para ação mesmo, intervenção em ambiente de processo de trabalho, mas um curso robusto, muito bem organizado, desenvolvido também lá na época pela gerente Regina. Então a gente tinha uma aproximação e conseguiu dar uma liga e tinha essa vontade de trazer o curso nessa perspectiva mais ampla da saúde do trabalhador, abordando aspectos que conformam estruturalmente o mundo do trabalho, mas também articulando perspectivas da vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador, da vigilância de ambiente de processo de trabalho e do controle social em saúde do trabalhador. Então, apresentei essa proposta para o Marcelo e para a Fátima, eles acharam uma proposta interessante. O SESC participou da consolidação e finalização dessa proposta e a gente conseguiu, em articulação com o Ministério Público do Trabalho, uma reversão de recurso para manter o curso e essas 3 turmas do curso que foram desenvolvidas. A gente já teve lá, acho que uma das primeiras entrevistas que a gente conversa é sobre a turma no Sertão, que a gente desenvolveu lá em Petrolina, que abrangeu aquela macro-região de saúde. Agora a gente está finalizando a turma aqui no Agreste e no próximo ano a gente fecha esses 3 cursos com a turma da região metropolitana do Recife. Essa aproximação com o SESC se deu basicamente, já conheci o SESC pelo histórico, mas com as pessoas mesmo se deu pela formação lá em Santa Catarina e por essa articulação da rede, que a rede vai possibilitando da gente viajar meio que de norte a sul do país, conhecendo a saúde do trabalhador. Pelo relato, tem mais tempo juntos do que eu achava que eu tinha lembrado, inicialmente identificado. Legal. Antes de fazer uma outra pergunta, eu queria que você comentasse um pouco para a gente esse rosário que você está utilizando aí, os broches. Fala um pouquinho dessas iniciativas e de como isso é utilizado também para estimular essa identificação das pessoas com o projeto da saúde do trabalhador e as ações da Visag. Aqui a gente tem o costume, as áreas técnicas no geral, da Secretaria, não só de Saúde do Trabalhador, tem o costume de ir colocando, acho que em todos os lugares, né? Os pinguinhos, os broches, meio que está na moda colocar isso, mas a gente vai tentando identificar iniciativas que a gente participou também. Então aqui vai ter quinta Conferência Nacional de Saúde, tem um específico desse programa de formação que a gente está aqui, tem o Zé Gotinha Trabalhador, tem a oficina da Política Nacional de Vigilância em Saúde. Então, todos esses espaços de Renaste, os espaços onde a gente foi passando e conseguindo contribuir, espaços que agreguem a identidade visual da saúde do trabalhador, a gente tenta carregar junto com essa história também, para essa história aparecer por onde a gente consegue caminhar. Então, a gente faz e tenta reforçar essa identidade visual, não só pela forma, mas entendendo que essa forma e essa estética também é importante para divulgar as ações de saúde do trabalhador, para chamar a atenção para a ação de saúde do trabalhador, mas de uma forma que esteja aliada, esteja junto a um conteúdo também. Não vale só a estética, eu andar com o pin do Zé Gotinha Trabalhador aqui e nunca falar de ação de saúde do trabalhador, nunca defender que essas ações sejam feitas em conjunto com o trabalhador. Então, pouco vale, mas é importante a gente, nos lugares, principalmente lugares que não são tão comuns à saúde do trabalhador, a gente andar com esse histórico aqui pendurado no pescoço. Chega a estar me dando uma torcicola aqui, baixando a cabeça. É importante dar essa visibilidade. Caminhando para uma conclusão, eu queria te pedir. Em Badalúcia chegou aí? Fui. O Badalúcia foi dica do Paulo para eu visitar lá em Caruaru. Fica a dica para quem mais queira visitar Caruaru. Além do forró, o Badalúcia. Te pedindo, caminhando para o encerramento, que você falasse um pouco. Primeiro, você ficar à vontade para pensar nesse momento o que você gostaria de acrescentar, mas eu queria fazer uma provocação específica sobre o curso e o momento que a gente começa a viver hoje aqui. A turma está chegando, a gente já ouvimos alguns barulhos de fundo aqui na nossa conversa. É que a gente sabe que são geralmente momentos interessantes no sentido de criar uma identidade, de
de fortalecer competências para a ação, mas são momentos de estímulo, que não são momentos mágicos, que a pessoa entra sem uma formação e sai pronto para a vida. Na verdade, a gente espera que essas pessoas se mergulhem, né, possam desenvolver depois o trabalho de meter a mão na massa, de fazer a investigação e aprender fazendo, aprender com a vida, para a gente não ficar com uma expectativa exagerada, às vezes, como resultado de uma formação. Mas como é que você vê esse esforço que está sendo feito? Você acabou de falar da própria experiência que participou lá em Santa Catarina. Acho que foi de lá, ou era do Paraná, a experiência da vigilância dos óbitos. Paraná. Do Paraná, né? Aí depois tinha, enfim, e como é que são, e o que vocês estão pensando para o futuro aí? Tivemos nesse intervalo a 5ª conferência, tem mais coisas aí. Isso é importante ser colocado porque às vezes cria-se uma falsa expectativa a partir dessas formações iniciais ou desses cursos que a gente está resolvendo os problemas da rede, ou que a partir desse curso a gente vai conseguir, por exemplo, que todas as vigilâncias que participaram executem ações de saúde do trabalhador e que estejam aptas a realizar investigações de análise de acidente baseadas numa metodologia específica, como o mapa. Aqui é muito mais uma injeção inicial, um diálogo mais crítico. Agora, isso é importante também. A matriz em que o curso é desenvolvida parte muito da realidade dos estudantes. Então, acho que partir da realidade já é um ponto de fazer mais sentido para as pessoas a realização das ações. Então, a gente não tenta pautar uma aprendizagem bancária, só de transmissão de conhecimento, de achar que o professor ali é o detentor só do saber que vai passar. Então, partir dessa perspectiva mais crítica, dialógica, acho que já é um ponto legal para a gente conseguir envolver mais as pessoas. Acho que o grande mote do curso é isso, a gente conseguir reunir diferentes pessoas de diferentes locais, municípios, regiões de saúde, que aqui a gente chama de GERES, que são as gerências regionais de saúde, controle social, para dialogar sobre temas específicos da saúde do trabalhador. Então, seriam pessoas que não estariam na rotina conversando sobre saúde do trabalhador, que param no curso para discutir questões de saúde do trabalhador e aprender metodologias específicas, métodos específicos de realização de ações. Outra perspectiva que eu acho que pode auxiliar nesse processo é a lógica que a gente usa da pedagogia da alternância. Ela deriva muito da educação no campo, mas pode ser utilizada em diversos momentos, né? Então, esses momentos teóricos, mas esses momentos teóricos derivam em momentos práticos para que o estudante, a partir daquela problematização, consiga executar ações no território dele e devolva aquelas ações nos outros módulos do curso, no momento final, como a gente está aqui, vão ser apresentadas as experiências desenvolvidas e que a gente consiga construir, a partir desse conhecimento produzido, a própria crítica no sentido positivo, né, do que foi desenvolvido. Então, aí se encerra a lógica do curso, mas o curso não pode acabar nele mesmo. A gente tem que ter um processo de monitoramento permanente, de rediscussão desses processos de trabalho, que fica muito sobre a lógica dos CERESTs regionais que estão aqui participando e do CEREST estadual. Então, cabe a gente fazer esse processo de educação permanente, no sentido da educação permanente na política mesmo, de discussão concreta, que essa aprendizagem seja significativa, que seja inserida nos processos de trabalho, que essa discussão e reflexão seja feita a partir do processo de trabalho, para que a gente consiga obter uma real mudança. Isso a gente já vai vendo aos poucos, não são grandes mudanças estruturais, mas a gente já vai vendo com a mudança na regionalização da rede aqui, com a identificação de referências técnicas de saúde do trabalhador ou da vigilância de saúde do trabalhador em alguns municípios. Então, isso favorece o processo de organização e articulação em rede, mas não tirando assim o curso ou processos formativos mais pontuais como uma panaceia, como está resolvendo todos os problemas de rede. Não é essa lógica que a gente pensa
em construir aqui. É uma lógica muito mais de aproximar os vínculos, de que essas pessoas tenham um conhecimento inicial, que tenham desenvolvido habilidades específicas para desenvolver aquelas atividades, mas que isso vai ter que ser acompanhado ao longo do tempo pelas equipes. Inclusive, é um dos papéis do SEREST estadual é realizar esse processo permanente de educação. Legal, Paulo. Alguma palavra final? Não, só agradecer mais uma vez aqui a participação. Acho que outras pessoas aqui do curso também podem conversar, né, durante esse momento, como foi na perspectiva deles, porque aqui está muito na cabeça de quem estava atuando na coordenação e na organização. Você acaba de assinar um contrato aqui com o canal YouTube do Fórum Acidente. Você vai ser o entrevistador, vai me ajudar a escolher algumas pessoas. Pronto, combinado, contrato assinado.